No texto da semana passada, nós estamos expondo Tessalonicenses, e no texto que nós expomos, então, Paulo dá uma orientação para aquela igreja, para eles ficarem tranquilos. Na primeira carta, Paulo elogiou muito aquela igreja por causa que toda a região da Caia, ali da Macedônia, que nós não conhecemos muito essa região, né? Um pouco ao sul da Europa, ali, o leste da Europa, toda aquela região ficou sabendo das notícias daquela igreja de Tessalônica. Era uma cidade importante, uma cidade que tinha um caminho muito bom para o comércio, para as transações internacionais. Era uma rota, era uma grande estrada que tinha ali. Então, quem passava por ali tinha contato com essa igreja, saía espalhando. Olha, aquela igreja lá tem uma fé. Os caras, apesar das tribulações, apesar das dificuldades, apesar de tudo aquilo que está acontecendo, o que eles fizeram com Paulo, eles se mantêm firmes na fé dele, não mudam o pensamento deles. Eles têm um amor entre eles, não somente entre eles, mas qualquer pessoa que tem dificuldade, passa por lá, é acolhido, eles abençoam, mesmo não tendo muitos recursos, e eles têm uma esperança da volta de Cristo. Mas, tanto em 1 Tessalonicenses, houve alguns problemas de pessoas tentarem falar mal de Paulo, tentar dizer que os mortos que em Cristo já não tinham, como Cristo não veio, então eles foram prejudicados. E Paulo, então, escreve a primeira carta para ajudar eles a superar essa dificuldade, para eles manterem a fé, esperança e amor. Timóteo vai, leva a carta e traz notícias dessa igreja. E algumas coisas complicou. Eles achavam que, por causa das tribulações, o dia do Senhor, que é prometido no Antigo Testamento como vindicação de Deus, isto é, Deus vai punir a humanidade, vai dar aquilo, o salário da humanidade, aquilo que a humanidade merece. Deus vai liberar para que o mal se propague de uma proporção muito grande e a propagação desse mal vai, então, perseguir aquelas pessoas que têm um resquício, têm um perfume de Deus. E no Antigo Testamento, então, fala que vai acontecer esse período de 7 anos e e nesse período Deus ia salvar a nação de Israel. Mas durante a pregação do Evangelho, durante a pregação dos apóstolos, eles comunicaram que Deus daria uma bendita esperança para a igreja, que Deus evitaria que a igreja passasse por esse período. Deus tiraria a sua igreja, os seus santos, os seus eleitos, e Deus despejaria toda a sua ira, liberando para que o mal acontecesse de forma intensa ali na terra. E no final, Deus então salvaria aqueles que durante esse período ainda crescem em Cristo, através do ministério da nação de Israel. E aí Cristo viria, para a nação de Israel no final desses 7 anos e implantaria o seu reino de 1000 anos. Como essa igreja de Tessalônica está passando por tribulações, perseguições, algumas pessoas, e até alguém fez uma carta de Paulo, trazendo alguns erros doutrinários, comunicando que o arrebatamento, essa retirada da igreja por Deus já tinha acontecido, e eles já estavam no dia do Senhor, naquele dia terrível. E aí Paulo então vai ajudar eles, dizendo o seguinte: olha, antes que aconteça o dia do Senhor, tem que acontecer o arrebatamento, a saída da igreja, para que o homem da iniquidade, aquele que está destinado à perdição, surja, e aí tenha liberdade. E ao mesmo tempo que Paulo fala, olha, o dia do Senhor não acontece antes que venha a apostasia, a saída da igreja, e daí o homem da iniquidade seja revelado, ele vai fazer muitas coisas durante 7 anos. Mas, ao mesmo tempo, Paulo fala que ele vai aparecer, mas no mesmo versículo, Paulo fala assim, e Jesus Cristo destruirá com o sopro da sua boca. É tão enfático isso de Paulo, que ele dá para nós a ideia de que não importa o que esse camarada chegar a conquistar, ele será destruído por Cristo, quando este vier. Olha só a lista do que nós vimos semana passada, do que esse camarada vai exercer.
Paulo fala da natureza dele, ele é o filho da perdição, então o destino dele é a perdição. Ele surge e se manifesta com grande poder, conquistando todas as nações, mas em pouco tempo será destruído por Jesus Cristo. Ele é um cara que gosta de autopromoção, e ele vai chegar ao ponto... no início as nações vão achar que ele é o Cristo, ele vem até num cavalo branco imitando a Cristo, né? Com todo o poder, com toda... Mas ele percebe que as pessoas vão ficar um pouco em dúvida, então ele vai impor a sua autoridade e a sua autopromoção, a sua autoadoração. Ele se manifesta, Paulo fala, olha, porque o arrebatamento da igreja poderá acontecer a qualquer momento, então nós podemos até dizer que Paulo ele dizia isso, olha, o mistério da iniquidade já opera. Isto é, essa intenção de lutar contra Deus já existia naquela época. Então, Paulo fala, se agora, naquela época, a igreja fosse arrebatada, um homem seria empoderado por Satanás e poderia surgir naquela época. Então, em todos esses 2000 anos de igreja, esse mistério do mal contra as coisas de Deus sempre operaram. E se a igreja em algum momento fosse arrebatada, uma pessoa, um homem poderia se tornar o anticristo. Então, hoje, nós podemos dizer que por causa da maldade, dessa aversão à pessoa de Deus, pode ser que esse camarada já esteja vivendo. Nós não conseguimos identificar ele. Ele somente será identificado quando nós não estivermos aqui. Nós saímos, nós somos afastados, e aí ele terá toda a liberdade para proclamar o mal. Então, pode ser hoje, pode ser amanhã, ou pode demorar até mais 1000 anos. Cada vez mais nós percebemos que está tudo ajeitado para isso, para as ferramentas para ele conquistar esse poder mundial. E ao mesmo tempo que ele se manifesta, haverá a intervenção de Jesus, ele tem um limite, da sua atuação do mal, ele é empoderado por Satanás, ele é um influencer maligno, as pessoas vão estar inclinadas a aceitar o seu ensino por causa do poder, da lábia que ele tem. E essas pessoas são presas fáceis. Então, essas pessoas que não rejeitam a verdade, elas ficam e se tornam presas fáceis desse engano. Por quê? Eles rejeitaram a verdade e Paulo fala que, então, Deus envia a operação do erro para essas pessoas crerem na mentira, no engano. Isso é uma das coisas mais perigosas que nós mencionamos semana passada. Quando a pessoa tem um contato com o Evangelho, e em vez de demonstrar interesse, ela rejeita, ela se opõe, ela resiste, chega a um ponto em que Deus tira dela aquelas sensações normais que nós temos de saber o que é certo e o que é errado, e passamos aí não termos capacidade para acreditar na verdade. Passamos a aceitar a mentira como verdade e rejeitamos a verdade como se fosse mentira. Não sei se você conhece alguém assim. Pessoa que não adianta você falar, provar, desenhar, que ela perdeu essa capacidade. Então, por causa dessa época dos homens do anticristo, dos homens rejeitarem a verdade, e se opuserem à verdade, perseguirem a verdade, Deus tira deles essa capacidade. E Deus envia a operação do erro para essa pessoa ter a habilidade de só acreditar na mentira. Então ela se torna presas fáceis. O que eu vou mostrar agora é uma lista dessas pessoas, desses filhos do anticristo. E ao mesmo tempo que Paulo vai fazer na mensagem de hoje, ele vai fazer uma comparação. Então, no último texto, semana passada, nós vimos, então, as qualidades, essas que eu acabei de falar. As definições do que é uma pessoa que prefere conscientemente rejeitar a Deus. E, ao mesmo tempo, Paulo vai falar, olha, nós não pertencemos a esse grupo. E vamos ver por que Paulo vai falar isso. Então, os filhos da ira, isto é, aqueles que estão destinados à ira, preferem, seguem, adoram, abraçam, amam o anticristo, aquela pessoa que tem o poder de levar outras pessoas a abandonar, a não desejar mais Deus na sua vida. Eles vão perecer.
O destino deles é igual ao do anticristo, eles perecem, eles não creem na verdade, eles são facilmente enganados. A ideia, o princípio de vida deles é: me engana que eu gosto. Eles dão crédito à mentira. Quanto mais escandalosa, quanto mais fantástica é a mentira, mais eles devotam essa mentira. Eles estão esperando a condenação sobre a vida deles. Por mais que estejam progredindo, contente, tenham um objetivo de vida, mas o que vai acontecer é a condenação. Eles rumam para a perdição eterna. Aquele caminho que você fala, que tristeza, ali depois da curva, eles não sabem o que está esperando. E não adianta dar aviso para eles. Então, todo engano intelectual provoca engano comportamental. Então, o comportamento dessas pessoas é um comportamento devasso. Eles transformam aquilo que é ético em aversão à impiedade e injustiça. Desviam da ética e têm prazer na injustiça. Eles mudam tudo aquilo que é natural do ser humano e transformam isso em verdade, em direitos. E, num certo sentido, passam a até obrigar outras pessoas que rejeitam isso, que têm resistência com isso. Esses são os filhos da ira, que são a massa bruta do anticristo. É onde que ele vem e ele encontra ali essas pessoas sedentas por esse líder. E Paulo vai falar hoje que os filhos da graça, aqueles que foram alcançados pela graça, onde Deus veio e conquistou, e selou, e regenerou, justificou, adotou como filho, reconciliou com ele, são esses filhos da graça. São filhos da graça porque não merecem essa posição, mas pela graça, pelos méritos de Jesus Cristo, Deus os alcançou, Deus os libertou desse engano, e agora eles seguem a Jesus Cristo. Como que se identificar essa pessoa? Primeiro, eles são salvos e deleitam-se na verdade, eles têm prazer em meditar, em conhecer. Isso não é uma coisa natural, eles lutam com isso. É difícil, porque a natureza humana está ainda ali, mas eles têm prazer nisso, eles gastam tempo, investem em recursos para conhecer mais a verdade. Eles são santificados pela verdade, eles têm um processo de mudança de vida, cada vez que direcionados à honra, à justiça, à verdade, são transparentes. Eles aguardam a infinita herança eterna e bendita reservadas para os filhos de Deus. Apesar de estarem trabalhando, querendo um conforto melhor, uma vida melhor, mas essas coisas são recursos para nós vivermos essa vida, mas o foco deles está naquela herança que Cristo deu. Então, quando há alguma perda, sofrem, choram, mas são rapidamente confortados e redirecionam a sua vida, porque sabem aonde deve estar o seu olhar. Eles pensam na pátria que está nos céus, aquilo que Paulo fala em Filipenses. Sendo escolhidos por Deus, avançam para alcançar a glória de Jesus. Eles têm consciência plena que, ao nascer, já estão apanhando, levando um tapa no bumbum, já sofrendo, chorando, e terminam a vida em sofrimento, na matéria orgânica, sofrendo a morte. Mas, mesmo diante da morte e sofrimento, eles sabem que caminham para a glória com Cristo, a imortalidade, a glorificação, a consumação eterna e viver para sempre com Deus, escapando então da condenação eterna. Então, o que Paulo faz aqui, ele fala do anticristo, ele fala dos seguidores e ele fala agora das pessoas que seguem a graça, seguem a Jesus Cristo. E a ideia hoje é: quais as verdades que encorajam e fortalecem a nossa esperança? Do texto de hoje. Você conhece a Bíblia já, mesmo que seja um pouco, tem alguns que conhecem um pouco mais, mas qual momento na história, na Bíblia, que você acha um momento assim que pessoas, o povo de Deus, os filhos de Deus, ou o Filho de Deus, uma pessoa só, passou um momento assim que de muita dificuldade, que a esperança foi para a lona, que não tinha mais jeito.
Quem quer citar um evento assim que você vê que o mal estava tão forte, tão imperando assim, que parecia que não tinha mais esperança? Paulo, quando estava na prisão. É interessante isso. Quando ele estava até em Corinto, ele falou assim, desconsolados, mas não desamparados. Paulo fala de relatos da vida dele assim, que você fala, nossa, que sofrimento ele devia estar passando, mas ao mesmo tempo fala, eu estava assim, mas não estava assim. Então ele sabia, ele aprendeu, né? Paulo fala, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que mais? Que momentos da história, assim, se você vivesse, você fala, nossa, se eu tivesse passado por aquilo, não sei o quanto que aguentaria. Tem tantos, né? Mais um. Hã? Jó. Jó é um... Quem? Jonas. Ele fala, né? É interessante que ele fala, agora Zé Fini, né? Acabou tudo. Aí ele faz uma oração, mas meio ainda, como que chama? Ritual. E no final ele fala, eu confio no Deus da minha salvação. Ele fez meio formal assim só. E aí ele experimentou as palavras que ele nem acreditava nas palavras dele, né? Que mais? Noé, né? Vem aquele dilúvio, aquele barco. E daí? Será que a gente vai sair vivo daqui? E esses animais, será que não vão fazer uma rebelião aqui? E vamos virar, né, jantar dos animaizinhos aqui? Será que há uma vida após esse dilúvio? O que mais? É os discípulos quando Jesus morre. Todos nós, numa certa dimensão, passamos por algumas dificuldades, algumas apreensões, algumas ansiedades, como essa igreja de Tessalônica passava, que a nossa esperança ela vai se definhando ao pouco. No começo, quando a gente enfrenta o problema, a gente nega. Não, aí não é nada. Mas daqui a pouco, quando você vê que o negócio continua, aí você começa a falar, não, mas eu sou forte, eu vou conquistar. Continua e você vê que nada surge para te ajudar, aí você começa a se entregar. Isso acontece até no paciente terminal. No começo ele começa a negar, depois ele tem muita esperança, daqui a pouco, quando a coisa não muda de direção, aí ele começa a se entregar. O que a gente vê na Bíblia é vários momentos em que o povo de Deus, ou alguém que é filho de Deus, passa por essas situações, em que a esperança, a esperança é baseada na pessoa de Deus e na palavra dele, que você começa a falar assim, puxa, pode ser que eu entendi errado as palavras de Deus, mas depois que você vê que não entendeu errado, você fala assim, pode ser que nem Deus exista, ou Ele não me ame, ou eu não sou o filho dele, eu estava até enganado, talvez tenha que fazer alguma coisa, alguma reza brava, tem que fazer coisa aí que talvez eu não fiz para acertar as coisas com Deus, eu preciso me tornar ainda filho de Deus, sendo que você, pela graça, mediante a fé, você é filho de Deus. Mas você começa a duvidar dessas verdades, você começa até a buscar um pai de santo evangélico, né? A comprar essas coisinhas que muitas igrejas estão vendendo aí como patuá, para você ter alguma proteção. Os tessalonicenses, eles mantiveram, durante esse problema, essas dificuldades que eles tiveram, eles mantiveram o amor e a fé. Mas agora, por tantos problemas, por tanta gente fazendo coisas ruins contra eles, e o tempo vai se passando, e as tribulações vão acontecendo, a esperança deles começa a ser um problema. Aquilo que Paulo elogiava a eles, Paulo vê agora estando sendo abaladas. Então, Paulo vai escrever esse texto aqui. Primeiro ele falou, olha, nós vamos ser arrebatados.
o anticristo vai dominar a terra, e nós não somos para esse tempo. E ele vai ter seguidores, essas listas que eu dei para nós aqui. Mas nós somos diferentes. Então, Paulo vai dar no texto a seguir, do 13 ao 17, quais essas verdades que podem fazer a manutenção da nossa esperança. Em primeiro lugar, talvez você fale, eu não estou passando problema, minha esperança está ok, então vou ficar tranquilo. Não, faça manutenção. É como nós que somos motoristas, enquanto nenhuma luz de óleo acender, você não vai verificar quantos quilômetros você rodou, qual o nível do óleo. Não acendeu a luz ainda. Não, é necessário. Em alguns momentos é necessário você seguir o manual. De tantos e tantos quilômetros você troca. Vá verificar de vez em quando. Não espere, de repente, fazer uma viagem e, de repente, acender a luz do óleo e o carro sair fumaça, sair tudo, e você quebrou o motor, quebrou tudo. Então, a esperança, é necessário nós fazermos a manutenção. Se está tudo bem com você, está tranquilo, está vivendo uma vida de amor, de fé inabalável, se a sua esperança em Cristo ali é tranquila, ok, faça a manutenção. Se você está borocochô, coração está machucado, dolorido, o texto aqui vai falar como você pode incrementar, como que você pode recuperar aquela esperança que te leva a servir a Deus, a causar impacto numa sociedade que está perdida. Vamos olhar o texto? Olha só o versículo 13. Paulo vai falar aqui que a primeira verdade, quando nós estamos down, quando já não temos mais perspectiva, parece que é um túnel muito grande que faz curva para lá, faz curva para cá, tem até descida e subida dentro do túnel, e você não vê essa luz. Então, Paulo fala que a primeira verdade, tanto para fazer manutenção, mas como para recuperar a esperança, é nós sabermos a respeito da nossa eleição. Isto é, Deus nos escolheu. Olha só o que ele fala. Nós somos eleitos por Deus para um projeto, para um benefício, para uma conquista, para a nossa salvação. É Deus que nos escolheu. Talvez isso, em alguns casos, é complicado para nós entendermos com essa mente que é prejudicada pelo pecado. Não tem lógica. Mas, ao mesmo tempo, essa verdade não é alguns que chegaram e olharam alguns textos e definiram essa verdade. Não, essa verdade é definida pelas próprias Escrituras. Nós somos escolhidos, nós somos eleitos por Deus. Olha só o que Paulo fala aqui. Mas, talvez na sua Bíblia tenha, porém, entretanto. Por que ele usa essa primeira conjunção aqui? Porque ele estava falando dos filhos das trevas, dos filhos da ira. Ele fala que eles são enganados, eles estão caminhando para a perdição, eles não têm esperança, eles vão ser facilmente iludidos, mas, isto é, ele vai falar de um outro grupo, ele fala, mas, ele inclui ele, Paulo, mais Timóteo, mais Silas e qualquer cristão, nós devemos. Então, não é somente Paulo que fala assim, nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Então, Paulo fala que aqueles irmãos eram objetos de orações, de ações de graças, porque eles não pertenciam àquele grupo que são filhos da ira. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados. Paulo não usa a expressão filhos espirituais. Ele fala que eles são irmãos. Paulo tinha uma função, um chamado, um ministério que era de apóstolo. Mas nessa vida, nós só somos sempre irmãos. E Paulo fala, nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados por quem? Pelo Senhor. Porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Isto é, nós estávamos naquela mesma situação. Nós não buscávamos a Deus,
nós éramos incrédulos, nós seguimos o nosso próprio caminho, a gente dizia ser sábio, dono da verdade, mas éramos loucos, mas em algum momento Deus nos escolheu e nos alcançou. E nós somos convencidos pelo Espírito Santo, nós somos regenerados pelo Espírito Santo, nós somos justificados, nós somos adotados, estamos sendo santificados. A ação, a iniciativa para nos alcançar foi de Deus. Nós somos selados por Ele para garantir que passamos a ser posse dEle. Tudo isso significa essa frase que Paulo fala: Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Antes de você nascer, Deus os escolheu. Eu sei que talvez a sua cabeça está falando assim, isso é injustiça. Não. Porque a injustiça seria se nós conseguíssemos ser salvos por nós mesmos. Porque isso é impossível. Então, a iniciativa foi de Deus, antes da fundação do mundo, já planejar que a pessoa de Jesus viria, se encarnaria, entraria nesse sistema e morreria. Então, antes da fundação do mundo, a iniciativa foi de Deus. Antes de nós pecarmos, antes de Adão pecar. É duro para a nossa cabeça. Mas o texto fala assim, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então esse Espírito veio, nos regenerou e nos deu a fé para nós podermos crer em Jesus e então sermos justificados. Isso deve produzir orgulho em nós? Paulo fala em Efésios capítulo 1, ele fala assim, que o Pai nos selecionou para o louvor da sua glória, para que Ele fosse glorificado. Jesus nos salvou para o louvor da sua glória, para que Ele fosse glorificado. O Espírito Santo nos selou, bateu o carimbo, para garantir que nós somos posse dEle, para o louvor da sua glória. Então, a Trindade participando no processo da nossa salvação, para que Deus fosse glorificado. E logo após ele fala assim que a salvação é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Por quê? Para que ninguém se glorie. Então, esse processo que Paulo está falando aqui, é para que Deus seja glorificado, porque é impossível o homem fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, quando o Espírito Santo vem e nos convence, nós reagimos favoravelmente. Então, aquilo que é a nossa ação, nós pensamos que vem de nós mesmos, mas é ação graciosa e amorosa. Olha só, irmãos amados pelo Senhor. Esse processo aqui que Deus está fazendo, é o seu amor derramado em nós. Podemos nos gloriar? Não, mas ao mesmo tempo sim. Se alguém quiser se gloriar, Paulo fala, glorie-se no Senhor. O que Paulo fala aqui? Ele está falando que o fato dessa verdade existir, de que nós somos escolhidos por Deus, somos amados de Jesus, o Pai nos selecionou, o Filho deu a sua vida como mérito para que nós pudéssemos ser resgatados. E o Espírito Santo vem na nossa vida como selo para garantir a propriedade. Isso deve fazer, então, o que isso faz com aquela tristeza, com aquela dificuldade, com aquela falta de perspectiva, com aquele desânimo, de que talvez a minha vida não serve mais para nada? O que faz? Ela é uma injeção na veia. Ela serve para dar um up na nossa esperança, porque você é um filho amado de Jesus. Isso significa o quê? Quem poderá arrebatar ou tirar você das mãos de Jesus? É interessante, é uma coisa muito interessante. A Bíblia fala que nós estamos nas mãos de Jesus e nas mãos do Pai, dois segurando a gente. Então,
É impossível aquilo que Deus falou que vai acontecer conosco, que nós estaremos imortalizados, glorificados, sem a natureza humana, sem um ambiente mal, para sempre com Deus Pai. É impossível disso acontecer se nós somos considerados eleitos e amados por Deus? Não. Se depender de mim, 10 minutos daqui a pouco, já tudo isso é desfeito. Mas não depende de nós. Então, Paulo está dizendo para essa igreja tessalônica, sim, vocês estão passando dificuldade, tem muita dúvida, tem gente falando cada besteira, tem uma carta que chegou que diz que foi escrita por mim, vocês estão começando a ficar desanimados, estão achando que foi uma perda de tempo, vocês estão olhando para vocês e num dia vocês estão bem, no outro dia você já está desanimado, muitas vezes não tem vontade de se congregar, ou não tem vontade de continuar firme na luta pela ética, pela justiça. Sim, isso é verdade, isso é forte, isso é real. Mas vocês são filhos de Deus, eleitos, amados. Algumas coisas ainda não aconteceram, não finalizaram na nossa vida. Mas elas são tão garantidas, porque isso é o processo que pertence a Deus. Então, em primeiro lugar, aquilo que renova, aquilo que fortalece, que restaura a nossa esperança, é o fato de nós sabermos que nós somos amados por Jesus e fomos eleitos, estamos seguros nele. Versículo 14, a garantia. Paulo fala, foi para isso que também Deus os chamou. É interessante, a palavra chamar, na língua da época lá, era kalel. É um bom nome, tem algumas crianças que chamam, tem essa palavra kalel, que é chamar. E a palavra igreja é a palavra eclesia. É EK, depois outro K, que é eclesia. Então, eclesia vem de kalel. Dá a ideia de chamados. Eclesia é aqueles que foram chamados. O ek é para fora. Então, o significado da igreja, da palavra igreja, é aqueles que foram chamados para fora. Chamados para fora do quê? Da onde? Nós somos chamados para fora de um mundo que está em condenação. Nós antes andávamos segundo a ordem desse mundo, estávamos condenados, estávamos sem Deus no mundo, nós estávamos nesse perímetro da condenação. Jesus Cristo veio, morreu por nós e nos chamou de lá, nos tirou. Então a igreja é aquele grupo de pessoas que está fora de um sistema que está condenado e está aguardando a ira de Deus, a justiça de Deus. Então a igreja significa isso, os chamados para fora. E esse chamado é um chamado irresistível. Então, através das pessoas que proclamam a palavra dele, essa palavra é anunciada e a pessoa, através do Espírito Santo que usa a pessoa, convence essas pessoas que estão no mundo a virem para fora. E esse convencimento é irresistível, porque pertence à soberania de Deus. Agora, eu não posso dizer, eu como ser humano, não posso dizer, esse é chamado, aquele aqui não. Nós descobrimos a partir do momento que cremos em Cristo. Quando cremos em Cristo, você pode ter certeza, eu fui chamado e eu fui eleito por Deus, eu fui amado por Deus. Então, Paulo fala assim, foi para isso que também Deus o chamou. Para isso o quê? Para a salvação. Do versículo 13. Mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Vocês foram chamados, não é porque vocês tinham olhos azuis, ou era de uma raça especial. Não, todos nós estávamos no pecado. E o salário do pecado era a morte. Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Mas então, por que esse chamado, pessoas saíram? Por que foram escolhidos por Deus? Deus chamou e o tirou desse estado de condenação. É por causa do Evangelho. O Evangelho significa boas notícias. O Evangelho significa o amor de Deus gratuito para quem Ele quer demonstrar a sua misericórdia, a sua graça. E Ele fala assim,
Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo fala. Deus nos chamou para alcançar a salvação, entrar no processo de justificados, redimidos. Mas Deus nos salvou e falou, tá bom, legal, gostaram? Tá bom, se virem. Deus não fez isso. Ao mesmo tempo que Ele nos salvou, Ele já nos preparou algo lá no futuro, e aquilo que está preparado para nós vai ser alcançado por nós. Sabe por quê? Porque a gente é batalhador, a gente é firme, a gente aguenta toda pancada na vida. Não. É porque o Evangelho é de graça. Que aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la. A graça começa quando Cristo é eleito ou escolhido dentro da Trindade para vir e morrer por nós antes de nós pecarmos. A graça é quando Deus vem na pessoa de Jesus Cristo e dá a sua vida como lastro para nós sermos salvos. A graça acontece quando o Espírito Santo usa homens para proclamar essa boa nova, e ao mesmo tempo a graça é que Ele nos convence dessa verdade. A graça é quando o Pai nos seleciona, o Filho nos salva e o Espírito Santo nos sela. E nós somos justificados por graça, mediante a graça, somos regenerados gratuitamente, e essa vida que nós estamos passando por santificação é de graça no poder de Deus, e tudo aquilo que está preparado para nós, a finalização, a consumação, é pela graça. Então, olha novamente, foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não seremos iguaizinhos à pessoa de Jesus Cristo, mas estaremos com a glória dele. Nós seremos co-herdeiros dele. Teremos a mente dele. Não teremos os direitos dele, mas ele vai ser o nosso rei, o nosso Deus, o nosso Senhor. Então, em primeiro lugar, você quer ter um pouco de esperança? A gente fala assim, mas será que eu consigo? Será que vai dar certo? Será que as pessoas vão colaborar? Será que essa igreja é joia e vai me ajudar a ficar bem? Será que se eu casar, se eu não casar, será que eu mudar de emprego, vai dar certo na minha vida? Pode dar ou pode não dar. Mas no final da vida você vai ter que se aposentar, vai ter que sofrer as dificuldades da vida. E em determinado momento, aquilo que você mais tinha medo vai acontecer. As certezas para manter uma esperança forte está no fato que eu sou eleito, eu sou amado de Jesus. E tudo aquilo que Deus preparou no futuro não depende do meu esforço. A concretização depende de Jesus Cristo, e é pela graça. E nós somos destinados gratuitamente para alcançar e habitar com glória juntamente com Jesus. Mas temos uma vida para viver aqui. A esperança não está no meu esforço, no meu trabalho. A esperança está no fato de que eu fui eleito e o destino que me espera, enquanto os filhos da ira, eles vão perecer, estão destinados à perdição, nós fomos eleitos, escolhidos pela graça, estamos destinados à glória, a alcançar a glória de Cristo. Alcançar não por mérito próprio, mas é alcançar porque Deus vai nos colocar lá. Ele vai nos tirar da terra, Ele vai nos glorificar, Ele vai nos imortalizar, Ele vai distribuir tarefas para nós, nós vamos reinar juntamente com Ele. Mas enquanto estamos vivendo aqui, em vez de a gente ficar borocochô, né? Paulo está falando, olha, vocês estão meio borocochô, vocês estão perdendo aquilo que é normal na vida de um filho de Deus. Então Paulo fala assim, pois, irmãos, fiquem firmes. Isto é, segura aquela pedra ali, fiquem firmes. E guardem as tradições. A ideia de guardar aqui não é colocar no bolso, mas é pratiquem, vivam as tradições que lhe forem ensinadas, seja por palavra, seja por carta. Isto é, vivam o Evangelho. Produzam frutos do Espírito. Essas são essas tradições. Isto é, praticar a palavra, que envolve amor, envolve perdão, relacionamentos puros, servir um ao outro, usar os seus dons
para a edificação da igreja. Essas são as tradições, isto é, aquilo que Paulo ensinou. São poucas coisas, não são uma lista de regras, mas é a frutificação do Espírito Santo. É a comunhão, é a oração, é as disciplinas da Bíblia. Não é seguir uma religião, é viver Jesus Cristo. Então ele fala assim: pois irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhe foram ensinadas, seja por palavra, isto é, por um dos apóstolos que pregou, encorajou vocês, ou seja, até por aquilo que foi escrito, isto é, algum apóstolo deixou por escrito. Atentem para a pregação e o ensino, e atentem para a leitura da palavra de Deus. Não é qualquer palavra. Não é livro de Seixo Noye, que dá muito encorajamento. Não é horóscopo. Não é qualquer palavra de coach ou palavra de estímulo. É a palavra de Deus. O que acontece? Quando a nossa esperança começa a ficar down, nós paramos com algumas coisas que são da nossa vida cristã. Nós já não temos mais aquela vontade de orar. A gente não tem muita vontade de se reunir, de estar juntos, de compartilhar. Nós não temos muita vontade de fazer algumas coisas naturais do que é um filho de Deus faz. A leitura da palavra. Você olha para a Bíblia assim, eu sei que eu estou errado, mas se eu olhar, vai falar que eu estou errado, eu não, pelo menos não vou querer. Você já viu, né? Não sei se você já passou isso. A Bíblia está lá, assim, aí você está vendo qualquer coisinha, um texto assim, você viu que é um texto bíblico, você já até foge dele. Porque você acha que você vai ser confrontado. Então, Paulo fala assim: fiquem firmes nisso, não esmureçam. Então, estude a palavra, ouça a palavra, tenha comunhão, sirvam uns aos outros. Se tem que perdoar, perdoe. Se tem que amar, ame. Não deixe que o desânimo faça com que você pare com a vida normal de um cristão, de um filho de Deus. Então, firmados na sã doutrina. Em quarto lugar, Paulo fala que os nossos corações são fortalecidos por Deus. Quando nós temos aquela convicção de que somos eleitos por Deus, que nós alcançaremos a glória, isto é, nada está finalizado ainda, nós simplesmente começamos algo que vai terminar glorioso. E quando nós permanecemos nas disciplinas pessoais de um servo de Deus, de um filho de Deus, nós vamos estar sendo fortalecidos por Deus. A gente vai sentir que essa força não vem de nós. E a gente pode até clamar para Deus: Deus, olha, eu não consigo por mim mesmo, por favor, venha e me fortaleça. E eu acho que você já passou por um tipo de experiência, que num dia, por causa de alguma situação, parece que tudo acabou, você está no fundo do poço, você fala: acabou, não tem mais jeito. E no outro dia parece que você está novo em folha, você fala: caramba, por quê? Foi a graça, foi o próprio Deus. E Deus, Ele ama restaurar. Ele ama levantar as pessoas. Se tem uma pessoa que a gente vê que foi uma restauração incrível, foi o apóstolo Pedro. Quando Jesus no Getsemane falou assim: olha, eu vou por um caminho onde vocês não devem ir, mas depois vocês vão. Quando o pastor for perseguido, as ovelhas fugirão. Pedro falou: Senhor, de maneira nenhuma. Eu não vou negar, não. Aí Jesus falou: Pedrão, você tem que conhecer a sua natureza, Pedrão. O galo vai cantar e você vai negar antes, várias vezes. Antes que o galo cante, você me negará. Isto é, já era mais de meia-noite, né, por esse horário ali. E Jesus fala: olha, Pedro, isso não vai acontecer daqui 10 anos, é daqui a pouquinho. Você está falando que não vai, que você é forte, mas daqui a pouquinho, Pedro, você vai estar pisando na bola. E tudo aquilo que Jesus falou com Pedro, dessa coragem, desse jeitão de querer ser o herói, o santarrão, o cara que por que o Senhor me chamou? O Senhor me escolheu porque eu sou o cara. Tudo aquilo,
as falhas que Jesus falou que Pedro falaria, aconteceu. Aí os discípulos, assustados, depois que Jesus Cristo foi morto, se esconderam, cada um foi para um lugar, ou fizeram pequenos grupos. Aí Jesus Cristo começa a aparecer e começa a reconstruí-los, trazer novamente a esperança. E é interessante que Jesus chega para os discípulos e fala assim: olha, vão para a Galileia. Vão lá para a Galileia. Vou me encontrar com vocês lá. E avisa para o meu amigo Pedro, para ele se encontrar comigo. Olha só como Jesus faz. E aí, quando os discípulos vão lá para os lugares, principalmente o Mar da Galileia, onde que mais eles viram Jesus Cristo fazer, a pesca milagrosa, Jesus andando pelo mar, acalmando tempestade. Quando eles estão indo na praia, mandou vir para cá para a gente se encontrar. Eles viram uma pessoa, uma fogueirinha, um homem assando peixes. E eles vão se aproximando e percebem que é Jesus. E aí Jesus chama: vem, comam. Jesus não fala nada. Aquele Pedro que estava lá embaixo, que já tinha desistido de si, se sentia um traidor, se sentia um cara que não merecia nenhuma confiança, agora simplesmente Jesus chama ele: venham, comam. Por que lá na Galileia encontrar-se com Pedro para baixo, derrubado, estragado, destruído? Por quê? Ao chegar ali, os discípulos começaram a lembrar, o poder de Jesus naquela região sobre os demônios, sobre a tempestade, a multiplicação dos peixes, a pesca milagrosa, as palavras de Jesus, os demônios chegando, o paralítico sendo curado, pessoas sendo curadas, a multiplicação nos pães naquela colina ali do lado. Jesus os trouxe para um lugar de relembrança. Essa é uma tarefa que Deus faz muitas vezes com a gente. Muitas vezes, quando a gente está mal, Ele nos isola, leva para um lugar, ou faz a nossa mente se lembrar daqueles primeiros encontros, onde a gente entendeu a verdade, onde a gente, mesmo chucro, conseguimos perceber o amor de Deus. E Ele leva para lá, coisas importantes que aconteceram nessa vida, a atuação de Deus, assim, de forma clara e objetiva que aconteceu. Ele nos leva para recordar aqueles tempos com Ele. Então, esse processo é o processo que Deus fortalece o nosso coração. Olha só o que Paulo fala: que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus. Não tem religiões aí que falam que Jesus Cristo não é Deus? Paulo não tem vergonha, e ele não pede desculpa para dizer que Jesus Cristo é o nosso Deus. Ele fala que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, o déspota, o soberano, o que tem direito sobre todas as coisas. A palavra Senhor, Kyrios, era usada para o imperador romano. Por isso que Roma não gostava dos cristãos, porque os cristãos falavam que o Kyrios verdadeiro, todo-poderoso, acima de qualquer outro Kyrios, rei dos reis, era Jesus e não César. Então Roma queria que os judeus parassem de manter essa submissão a Jesus e mudasse a submissão ao imperador. E os cristãos falaram: olha, o máximo que vocês podem fazer para nós é nos matar, mas nós não vamos negar que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor do Universo, e é o nosso Deus. Então Paulo fala que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Kyrios, nosso César, e Deus, o nosso Pai. Deus, o Pai de Jesus Cristo, é a única divindade, em todas as religiões, é a única divindade que é chamada de Pai. E mais ainda, nós temos ainda o privilégio de chamar dele de Abba, Pai. Nenhuma outra religião, os outros deuses são falsos, mas nenhuma religião criou ou inventou um Deus que as pessoas pudessem se relacionar assim, mesmo que imaginariamente,
Nosso Deus é verdadeiro, essas invenções da sociedade. Mas o que inventaram nunca se compara à pessoa de Deus. Esses deuses são vingativos, humanos, caprichosos, têm início e têm fim, são derrotados, são manipulados, mas o único Deus, e é o Deus verdadeiro, que é chamado de Pai, é o Pai de Jesus Cristo. Nós temos essa liberdade. Jesus Cristo nos levou a uma condição de termos acesso a Ele e chamarmos Ele de Pai, e não somente de Pai, mas de Abba Pai. E o que significa Abba Pai? Paizinho. A minha filha era interessante, ela chamava eu de Daddy, né, que é o paizinho em inglês. É uma forma assim bem carinhosa. É essa a ideia, que é como se fosse aquela criança. Paizinho. É gostoso, né, Rogério? Depois de um tempo eles não querem mais fazer isso. Mas aquela ideia daquela criança indefesa, que depende, que precisa de socorro, precisa de carinho, precisa de aconchego, precisa daquele calor, daquele abraço, daquele cuidado. Esse é o nosso Deus. Paulo aqui não está chamando as ideias teológicas complicadas. Ele fala assim, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação. Novamente ele fala que a Trindade nos ama. E aqui não é um amor da boca para fora, é um amor ativo, um amor que vai, aquele amor que quer fazer só o bem, não satisfazer os desejos. Porque nós nem pensávamos que nós estávamos perdidos. Nós já queríamos só bênçãos. Mas Deus veio dar aquilo que realmente nós precisávamos. A salvação, e vamos alcançar a glória. Ele fala que o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação, isto é, estamos debaixo da perdição, então agora quando Ele justifica, nós somos eternamente consolados, estamos garantidos na presença de Deus, tivemos acesso a Deus e lá podemos permanecer. Nós estamos estudando o livro de Hebreus, e uma das coisas que a gente aprendeu é que o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, sacrificava, mas ele não podia ficar muito tempo ali, era rápido, era breve, por causa da glória, da santidade de Deus. Aquele sacrifício que ele fazia era uma sombra do sacrifício de Cristo, que dava-lhe o privilégio de ele ir lá derramar o sangue, mas já tinha que sair. Agora Jesus Cristo, ele rasgou esse véu que separava. E agora a gente entra e estamos sempre na presença de Deus. Por isso que vem a palavra nos amou. E a palavra nos amar aqui vem da palavra ágape, aquele amor incondicional, indestrutível. E nos deu eterna consolação e boa esperança. Ao mesmo tempo que Ele nos consolou, e nos deu eterno, uma boa esperança, não um pensamento positivo, não uma autoestima, não. A boa esperança está alicerçada em quem Deus é. Tudo aquilo que Deus promete, Ele consegue realizar porque Ele é Deus. E Ele nos escolheu e fez promessas eternas para nós. Então Ele nos dá eterna consolação e boa esperança, porque a gente merece. Esqueci de... Ele faz tudo isso para nós pela graça. Favor imerecido. Então, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor... Paulo podia só falar que o próprio Jesus Cristo, mas ele faz questão de lembrar, gente, o nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou no passado e nos deu eterna consolação e boa esperança. É esse Deus, e fez tudo isso pela graça. Então, que Ele console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Então, console o coração de vocês, isto é, passa aquele óleo, né? A ideia é que quando tinha um machucado, o que os judeus entendiam daquela época era passar aquele óleo, ele amortecia as feridas e trazia um certo anestésico. Então, quando aquilo está dolorido, está machucado, não sara, aquela pressão, então a ideia é que Deus vem consolar o coração, isto é, Ele vem
E o Espírito Santo é o sinal, como se fosse um óleo sendo derramado no coração, aliviando, trazendo frescor. Sabe, onde está ressecado, onde está árido. Então o Espírito vem e consola, ele traz uma... que bom. Que legal. Essa é a ideia de consolo. Trazer o frescor. Onde está agitado, está seco, está quebrando, você não pode nem tocar. Agora vem aquela suavidade. E aí as cicatrizes, por causa do óleo, não somente amenizava a dor, ele amaciava o lugar, trazia umidade para o lugar, e aí agora as cicatrizes começam a serem feitas. A cura começa a acontecer. Esse é o consolo. E a oração de Paulo é que o próprio Jesus Cristo console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Então, o consolo vem para alguém que está deitado, desistiu, não consegue fazer mais nada, não consegue fazer tarefas de casa, não consegue trabalhar, não tem perspectiva, acaba olhando para si mesmo como se fosse uma grande vítima. Esse é um dos efeitos do mal sobre a nossa vida. Nós achamos que somos vítima, ninguém me ama, ninguém me quer, ó vida, ó dor. E aí, quando o coração nosso é consolado, o Espírito Santo também fortalece, Jesus Cristo fortalece e nos capacita para toda boa obra e boa palavra. Então, nós não somente vamos fazer coisas que glorificam a Deus, mas nós vamos falar coisas que glorificam a Deus. Acaba aquele negócio, vida, dor, miséria, porcaria, não sei o que. Não, as palavras agora, elas começam a encorajar outras pessoas. E isso é tão real que muitas vezes a gente vê pessoas, cristãos, que estão numa situação que você fala, Deus, muito obrigado porque o Senhor não deu isso para mim. Situações de desespero, de sofrimento, tenta uma coisa, não dá certo, tenta outra, não dá certo. E aí você vai conversar com essa pessoa transmite graça para você. Tem boa palavra. É o que a Bíblia fala de palavra erudita. Muitas vezes as pessoas entendem que palavra erudita é aquela palavra difícil. Não, palavra erudita é aquilo que é necessário para aquela hora. É aquela boa palavra. Não é uma piada, não é uma gozação, não é uma palavra negativa, mas é aquela pessoa que, mesmo com o sofrimento, ela está sendo consolada pelo Espírito Santo e ela consegue fazer algo bom para os outros através de ações, mas também com as suas palavras. Ela fortalece, ela enriquece, ela anima. Acho que, não sei, são poucas pessoas que gostam de visitar pessoas enfermas. Tem pessoas que têm esse dom, esse chamado. Mas eu acho que a experiência que vocês já tiveram também é quando a gente vai lá, eu tenho que ir lá, tenho que falar com a pessoa, tenho que dar uma boa palavra, tenho que encorajar ela, para ela ficar firme na fé. Você vai lá e sai consolado. Salomão entendia muito bem isso. Ele falou que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há banquete. Porque onde há luto, a gente conhece a realidade da vida e uns consolam os outros. O banquete, muitas vezes, traz a superficialidade da vida. Nós não precisamos de Deus. Eu estou feliz. Aqueles irmãos tessalônicos estavam precisando dessas palavras, e Paulo sabe que eles tinham fé, amor, mas a esperança deles estava sendo abafada, pisada, por causa da propagação do mal. Tanto pessoas trazendo ensinos errados, pessoas falsificando cartas dele, e as opressões naturais do mundo. Uma pessoa que mantém a sã doutrina, que entende que Deus é eleita por Deus pela graça, que foi chamado para alcançar a glória, entende, a pessoa fica firme, fica forte,
e sempre é consolado. Não é que é um super crente, não é porque é um super filho de Deus, é uma pessoa que vai constantemente depender da graça e constantemente será consolada e fortalecida. É assustador, muitas vezes, quando a gente conhece algumas pessoas, a gente conhece há muito tempo do nosso lado, servindo a Deus juntos assim. E um dia você fala assim, conta a sua vida para mim. Aí você fica, nossa, como essa pessoa está em pé? A pergunta é como que os servos de Deus, que parece que são fortes, estão em pé? É pela graça. Somente pela graça. O que a gente viu hoje em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 17. Paulo vai alistar as diferenças dos filhos da graça com os filhos da ira, aqueles que seguem o anticristo. E o que a gente vê no mundo aí fora, as pessoas estão se preparando e desenvolvendo e sendo educadas para seguir o anticristo, serem enganados. E aí Paulo fala, mas eu devo dar graças a Deus em todo o tempo pela vida de vocês. A mesma forma que Paulo orava por aquela igreja, se ele conhecesse a sua vida, ele estaria orando por nós. Esses homens de Deus oraram pelos filhos de Deus por todo o tempo. Jesus Cristo orou por nós, sabia disso? Ele fala assim, Senhor, eu quero que o Senhor, Pai, eu quero que o Senhor os proteja, aqueles discípulos dele, mas não somente esses, mas aqueles que virão a crer em meu nome. Ele orou por nós. Quais são as verdades que encorajam e fortalecem nossa esperança? Primeiro, a gente tem que constantemente saber, eu sou eleito por Deus. Eu fui escolhido por Deus. Eu fui justificado, reconciliado, adotado, regenerado. Eu sou alvo do processo maravilhoso de Deus sobre a vida de um ser humano. E de graça, Ele começou e está fazendo isso comigo. Eu alcançarei a glória de Cristo pela graça. Então, aquilo que Deus começou a fazer comigo, Ele vai terminar, será alcançado, eu estarei lá. Não vai terminar no meio do caminho. Pode ser que até eu tente agir de uma forma diferente, mas é furada. Porque aí Ele vai fazer a gente voltar, queira ou não. Enquanto isso, fique firme nessa doutrina, evite os enganos. Se apegue à palavra. A palavra e as disciplinas da vida cristã, elas nos encorajam. Não se afaste. Não deixe o pecado afastar você da palavra. Se você ficar firme na palavra, a palavra vai te afastar do pecado. Se afastou da palavra, o pecado vai ter poder sobre a sua vida. E saiba, você precisa que o seu coração seja curado, seja anestesiado, seja restaurado, recuperado. É o Senhor Jesus que faz isso. E Ele quer fazer e está fazendo por nós. Amém? Vamos, não sei como que... já fizemos isso, até a Rosana fez um tempo aí para a gente estar orando hoje. Né, Rosana? Encaixou hoje. E algumas músicas de Abacuque também. Esses homens passaram por essa dificuldade. Então, não se condene, não deixe a voz do inimigo de Deus te derrubar. Não dê trela para ele. Acho que eu já contei essa história que Lutero, quando começou a se apegar à palavra de Deus, começou a ver a verdade, que a salvação é pela graça, mediante a fé, ele teve que fugir dos inimigos religiosos da época. E ele, como se ele não sei em que nível de realidade foi isso, se foi só no pensamento dele ou se foi real mesmo, assim, físico. Mas diz que Satanás chegou para ele e disse o seguinte, você está querendo ser o bambambam, quer fazer uma revolução aí, está querendo mudar as estruturas, as ideias erradas, aí você quer fazer isso. Quem é você? Ele falou, eu sou Lutero. Eu sou um escravo, um pecador. Então, por quê? Você está querendo fazer isso porque você fez aquilo. Sim, deixa eu anotar aqui. Aí Lutero começou a anotar tudo que Satanás foi falando que ele pecava. Que só estava muitas das coisas eram públicas, outras não. E Lutero foi lá, egoísmo,
falta de domínio próprio, aconteceu isso, aconteceu aquilo, pensei isso, pensei aquilo. E Lutero foi, aí chegou uma hora, Lutero perguntou, o que mais? Acabou. Tá bom. Tudo isso aqui foi pregado na cruz. E eu sou salvo pela graça, mediante a fé, que eu creio que Jesus Cristo é meu Salvador. Já foi purificado. Eu sou salvo não porque eu mereço. Eu sou salvo porque eu sou pecador. A única coisa que eu contribuí na minha salvação foi com o meu pecado. Mas agora Ele me fez filho dele e eu estou lutando para permanecer fiel do jeito que Ele gostaria que eu fosse. Mas Ele vai conseguir realizar tudo porque a obra é dele. A luta pertence ao Senhor. Amém? Vamos orar?